Boa noite. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à notícia sugerida por Indefinido, escrita e comentada por Peter Turgoniev. O gargalo da tributação. Antes disso, sim, esse artigo foi sugerido por alguém no site, mas teve um erro no registro da pauta e não guardou o nome do usuário, então não sei quem foi, Indefinido. Mas por falar em sistemas, antes da matéria, vamos a dois avisos importantes. Primeiro, você que assiste aqui ao Visão Libertária precisa instalar a extensão Visão Libertária para o Chrome. A extensão foi feita pelo Miguel Medeiros. Trata-se de uma extensão que traduz as notícias do jornal para o libertarianês, o idioma do Visão Libertária. Não deixe de instalar, é muito engraçado, muito legal mesmo. Se você já tem a extensão, não esqueça de atualizar ela, porque a nova versão tem vários termos novos e outras features também. Segundo, o site Visão Libertária melhorou um pouco para quem usa celular. Agora vocês podem acessar o menu do sistema, que só funcionava para desktop. Você pode sugerir pautas, escrever matérias, artigos, crônicas, tapas libertários, tudo pelo site e vai sair aqui no canal. Também já pode narrar uma matéria, basta ir lá no menu Matéria, Narrar, para ver a lista das matérias esperando narração. Para subir a gravação da sua narração, tem que ser um arquivo do tipo MP3 ou WAV. E lembre-se, só vou usar se ficar boa a narração, sem barulho, com boa qualidade de som. E agora tem mais uma funcionalidade no site também, você pode ajudar a aprovar matérias. No menu Matéria, Aprovar, você vai ver as matérias que foram submetidas por outros usuários, mas ainda não aprovadas. E ali você pode marcar as que você gosta e quais você não gosta. Matérias que chegarem a 5 de diferença entre aprovação e não aprovação são aprovadas para ir para revisão. Conto com o apoio de vocês para continuar saindo as matérias aqui no Visão. E lembra, tudo isso é com remuneração em Bitcoin, hein? Agora sim, vamos ao artigo que sim tem a ver com esses anúncios. O gargalo da tributação na nova economia. Segundo matéria do Estadão, no dia 14 de outubro, o Brasil está encontrando problemas para tributar a nova economia. O estudo A Tributação na Era Digital e os Desafios do Sistema Tributário no Brasil foi feito por professores do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Privado, organização que, diga-se de passagem, é ligada ao Gilmar Mendes. Mas o importante é o conteúdo do estudo. Ele mostra como o governo tem seguidamente falhado em tributar enormes áreas da economia devido à estrutura atual do seu sistema tributário. Um dos exemplos que ele dá é o WhatsApp. Você já se perguntou por que é mais barato fazer uma ligação do WhatsApp do que ligar do celular diretamente de um número para o outro? Pensa um pouco. Para a empresa que provê o serviço para o celular, é basicamente a mesma coisa, ligar os dois celulares, transportar determinada quantidade de dados entre eles. Na verdade, seria até mais barato para a empresa de telefonia, porque ela tem uma rede própria para ligação de voz, com toda uma tecnologia de telefonia especializada nisso. Embora a tecnologia de telefonia tenha origens diferentes e ainda tem algumas diferenças em relação à tecnologia de provimento de dados, do protocolo TCP/IP, essas diferenças têm sumido totalmente. Ficou muito mais barato para todo mundo usar TCP/IP apenas. Bom, a ligação custa mais caro por causa dos impostos, porque como ligação entre telefones é uma coisa mais antiga, já tem lei há um tempão, todo um processo tributário sobre isso, uma alíquota gorda em cima disso, e sim, claro, o provimento de serviço de internet, o seu pacote de dados, também tem imposto, mas é mais baixo que o imposto sobre telefonia. O fato é que as pessoas, sem nem perceber, buscando apenas a alternativa mais barata de fazer a mesma coisa, estão simplesmente deixando de pagar imposto. E é algo significativo. Desde 2017, na média, o brasileiro, ao contratar um plano de celular, já gasta mais em pacotes de dados do que com telefonia em si. É algo que eu particularmente já sinto há muito mais tempo do que isso. Sempre busco o maior pacote de dados e dou muito pouca importância para ligação, porque no final eu nunca consigo usar todas as ligações que eu tenho direito. O que dirá SMS? Ninguém mais usa SMS hoje a não ser para ativar contas em sites. Segundo o estudo, o setor de comunicações respondia por 10% da arrecadação nacional do ICMS em 2000, essa participação caiu para 7,8% em 2017. Segundo o Parasita que fez o estudo, o maior problema é a incerteza de como serão os tributos do futuro, sendo a única certeza que os atuais serão inúteis, inadequados e insuficientes.
Outro ponto levantado por eles é a questão do emprego. No emprego com carteira assinada, há desconto do imposto de renda na fonte, todos os demais impostos, contribuição para a Previdência Social e tudo mais. Hoje, com a popularização de aplicativos como Uber, Rappi e diversos outros, a renda praticamente deixou de ser tributada. Outro caso, a rede hoteleira também paga os impostos sobre toda a receita total dos serviços. Já o Airbnb ainda não paga, vai pagar os mesmos impostos, mas apenas sobre a receita da intermediação. O grosso do dinheiro pago seria para o dono do imóvel, que deveria pagar os impostos de renda respectivos como pessoa física. Mas nesse caso, controlar o que foi pago ou não exigirá um grande esforço de fiscalização. Como já mencionamos, roubar imposto é algo que custa caro. O Estado só consegue ser economicamente eficiente porque tributa grandes estruturas hierárquicas, tributa essas grandes empresas que depois repassam esse imposto até chegar no Zé das Couves, em mim, em você, no consumidor final. Dessa forma, usando muito pouca violência, eles conseguem arrecadar muito. Se tivessem que mandar um capanga da máfia atrás de cada Zé Mané que sonega imposto, simplesmente isso sairia mais caro do que o imposto em si que eles poderiam arrecadar. É lindo perceber o Estado tendo dificuldade crescente de tributar, como falamos em nossos vídeos sobre o fim do Estado. E sim, o caminho é mais ou menos esse, mas é importante ter os pés no chão. Isso ainda não é a carta de alforria individual, o fim do Estado, a liberdade dos indivíduos. Eles ainda podem simplesmente subir a tributação sobre o pacote de dados, para compensar o do telefone, podem aumentar a tributação sobre a empresa Uber para garantir que reponha o que os usuários do Uber não pagam. A mesma coisa com o Airbnb, pode extorquir imposto do Airbnb para compensar o que eles não conseguem extorquir das pessoas e assim compensar suas perdas. O caminho é esse, mas isso só vai acontecer mais adiante com as plataformas descentralizadas. Além disso, a diminuição de arrecadação real devido à economia digital ainda é pequena no total das coisas. No final, o estudo dos parasitas tem por objetivo chamar a atenção para a necessidade de uma reforma tributária. É isso que eles querem vender aqui. Tem muita gente que acha legal a reforma tributária, mas olha, do meu ponto de vista, a reforma tributária é uma das piores coisas que podem acontecer no momento. Ninguém tem dúvidas que o sistema tributário de Banânia é das coisas mais absurdas que existe. Extremamente complexo, virtualmente impossível de se manter 100% legal. Parece que o código tributário de Banânia foi feito sob medida para os fiscais poderem extorquir dinheiro das empresas. Porque existem tantas regras, algumas contraditórias, outras totalmente vagas, que praticamente garantem o arrego do fiscal em qualquer empresa que ele vá fiscalizar. Sim, existe uma quantidade absurda de impostos no Brasil, mas o pior não é isso, é que eles são intrincados, totalmente sem sentido, com descontos cruzados, uma coisa louca. Pior, todo dia são publicadas novas leis tributárias por estados e municípios e até pela União. Em determinado projeto que eu fiz há muito tempo atrás, eu trabalhei com uma empresa multinacional, uma das grandes produtoras de sistema ERP. Para quem não sabe, sistemas de ERP são sistemas internos das empresas que controlam toda a organização da empresa internamente, né? A venda de produtos, compra de produtos, folha de pessoal e por aí vai. Dentre as várias coisas que o ERP faz, uma delas é justamente automatizar o cálculo da contabilidade da empresa e os impostos a pagar. Essa empresa multinacional que eu trabalhei com ela é uma das grandes do mercado, tem um sistema totalmente flexível. Como eles vendem o produto deles em um monte de países, o sistema precisa ser customizável para calcular o imposto conforme a lei de cada país. Na época que eu fiz esse trabalho lá, a empresa atuava em 126 países. O sistema deles era tão bom que podia ser customizado para acomodar sistemas tributários de países totalmente diferentes, desde o Principado de Brunei até a Rússia, até os Estados Unidos. Qualquer um desses países eles conseguiam calcular o imposto. Na verdade, o sistema deles, apenas com parametrização, conseguia calcular o imposto de 125 dos 126 países em que eles atuavam. Preciso dizer qual era o país que não conseguia? O país que precisava um módulo nacional só para ele? Você sabe qual. Pois é, Banânia não apenas tem regras absurdamente complexas, como essas regras mudam com tanta velocidade que eles tiveram que criar uma equipe full-time só para implementar um módulo nativo para impostos aqui em Banânia,
com as regras aleatórias absurdas inventadas aqui. Apesar disso tudo, por favor, diga não para a reforma tributária. O governo federal está absolutamente quebrado com os gastos absurdos, a irresponsabilidade total e as roubalheiras do governo do PT. Mas os governos estaduais estão ainda pior. Prefeituras tem umas que até se salvam, mas via de regra estão todas quebradas também. Se forem fazer uma reforma tributária, o que vai acontecer é o seguinte: Paulão Guedes vai propor uma reforma legal, provavelmente não vai diminuir impostos, porque isso seria impossível, eles estão quebrados, mas Paulão vai fazer a coisa certa, vai simplificar os impostos. Até aqui tudo ótimo. Só que aí essa reforma vai ter que passar pela Câmara. Mesmo assumindo que a reforma não diminua impostos, o mero fato de rearranjar impostos vai fazer com que alguns estados e prefeituras percam arrecadação. Esses estados, lógico, vão pressionar os deputados. Eles estão na merda. Os deputados vão dar um jeito de incluir penduricalhos na reforma para garantir que aquele seu estado não perca arrecadação. E como os estados estão desesperados, a pressão vai ser muito grande. No final, vai sair um monstro cheio de penduricalhos, provavelmente mais complexo do que o que existe hoje, certamente com o aumento da arrecadação total. Então sim, os impostos em bananas são horríveis, mas todo mundo deveria torcer para deixar desse jeito. Essas coisas nunca melhoram, elas só pioram. Melhor deixar do jeito que está. Mas o provável é que o governo vai mesmo fazer essa reforma, e com o objetivo claro de arrecadar mais. Eles vão, como sempre, usar a desculpa de facilitar impostos, simplificar a vida do empresário para, na verdade, aumentar impostos e comer mais um pouquinho do dinheiro do senhor Bovino Gadoso. Uma das propostas deles é justamente o tal do imposto único, uma CPMF que substituiria todos os demais impostos. A princípio, isso é claramente algo mais simples para o governo e para as empresas, já que não requer grandes contabilidades para calcular. O problema é que, lógico, isso vai ser uma facada no sistema financeiro e beneficiaria enormemente o Bitcoin. Parasitas do governo são meio lerdos, mas ainda não estão no nível idiota que come cocô. Eles não vão seguir para imposto único. Eles podem cobrar esse imposto como mais um imposto além dos outros. No final, vão fazer uma reforma meia-boca que talvez simplifique alguma coisa, mas no final, o que interessa para eles, o que vai acontecer de fato vai aumentar os impostos. E isso é que é o objetivo do governo, sempre é, não importa qual seja a facção atualmente no poder. Mas é importante notar isso, embora ainda estejamos longe, a ponto que os ditos pesquisadores nem se deram conta ainda, o caminho para o Ancapistão é exatamente esse. O governo é sempre mais lento em mudar do que a economia real. A economia digital vai cada vez mais criar novas formas de fazer negócio. A inovação é constante. O problema não é a incapacidade atual do governo. O problema é a incapacidade dele de acompanhar a velocidade da mudança da economia digital. O problema não é a posição, é a velocidade e a aceleração da coisa. Lembra, no vídeo sobre custo de transação, o motivo pelo qual o baixo custo de transação favorece interações descentralizadas e basicamente proíbe estruturas hierárquicas é justamente pela questão de contratos de longo prazo versus contratos de curto prazo. O governo adora, ele se dá muito bem em contratos de longo prazo. É fácil dele fiscalizar, é fácil dele medir, dele prever. Só que a economia informal tem cada vez mais contratos de curto prazo. Mesmo coisas muito complexas podem ser distribuídas em dezenas de pequenos contratos para chegarmos lá. Vocês sabem como funcionam essas montadoras de carro modernos? Muitas delas têm pouquíssimos funcionários, elas botam no mesmo galpão o fornecedor do motor, que vai botar o motor na carcaça do carro, o outro fornecedor do pneu, que vai encaixar o pneu no carro. No final, já é tudo descentralizado e a tendência é descentralizar cada vez mais. E não tem como o governo acompanhar isso, porque ficaria simplesmente mais caro para fiscalizar do que o que ele poderia arrecadar eventualmente. A única solução que resta para o governo nessa situação é apelar para a moeda, para a inflação. Porque mesmo que ele não consiga tributar atividade nenhuma, ele sempre pode contar com um imposto inflacionário da moeda. E nesse ponto é de onde virá o checkmate. Sim, falamos sobre isso no vídeo ontem. O senador americano, lembra, o Brad Sherman, cheio de medo do Bitcoin corroer o poder do governo americano sobre os cidadãos,
e sobre outras pessoas do mundo, mas, por outro lado, vários outros falando que é inevitável. Não adianta o governo americano querer proibir o Bitcoin porque ele vai vir por outros países. Então, sim, senador, fique com medo. Gilmar Mendes, você e o pessoal do seu instituto aí devem ficar com medo mesmo. Não vai ser agora ainda vai precisar de um tempo, mas dá mais uns 20 anos para você ver. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube você também. Veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, não deixe de ver o vídeo sobre Antifa, ficou muito legal. O dessa semana agora vai ser sobre a história do Robin Hood. Como padrão, sai na quarta-feira para patrocinadores e na sexta para o público. E, por falar em patrocinadores, não esqueçam do nosso Hangout nessa terça-feira, às 8 da noite, lá no Discord. Dentre várias outras coisas, vamos falar justamente sobre os próximos temas. Até a próxima!